Quando dizes eu sou, anunciamos a presença do Deus vivo que nos habita. Trata-se de uma declaração perante Deus. Eu sou o que eu sou. Neste caso, o termo que indica o que queremos ser e o que gostaríamos de ser. O segundo eu sou, por seu turno, assinala a prece atendida e a realização dos nossos desejos, dos nossos sonhos ou das nossas aspirações. A palavra eu sou o que eu sou não devem ser papagueadas sem sentimentos. Quando as afirmamos, faz todo o sentido que nos sintamos tal como ansiamos sentir. Olá, eu sou Eva Maia, seja muito bem-vindo a esse espaço e hoje nós estamos no último encontro, no último vídeo de estudo aqui do livro do Dr. Joseph Murphy, A Fórmula Secreta. Fica aqui comigo. Então esse capítulo aqui é o segredo que subjaz ao eu sou o que eu sou. Então aqui nesse capítulo ele vai falar sobre a nossa essência, sobre a nossa consciência, para a gente começar a aprender e a entender o que é a mente e o que é a consciência. Então esse primeiro parágrafo que eu trouxe aqui para você, entre outros que eu marquei aqui no livro, ele já começa a dar essa introdução. Então esse mantra, né, que muitas pessoas, inclusive eu, gosto de repetir nas minhas meditações, eu falo sempre, eu sou, eu sou. E aí ele fala que, inclusive, nesse parágrafo, se você prestou bem atenção, não falar isso sem sentir, não falar por falar. Então existe aqui a importância de sentir. Vamos dar continuidade aqui para ver como que Joseph Murphy fecha esse livro aqui? Então eu separei aqui alguns parágrafos, algumas partes desse capítulo para a gente poder entender ele, tá? E como sempre, eu deixo você aqui livre para fazer os seus comentários, para trazer aqui o seu ponto de vista, para que as pessoas que vão assistir aqui esse vídeo possam também ler os seus comentários. Não é um grupo de estudo ao vivo, né? Mas é uma forma também de você poder contribuir aqui com as informações que estão sendo passadas. Vamos lá então. Podemos, por exemplo, afirmar: sou iluminado, sou inspirado, sou guiado pelo divino, fui curado. Podemos até imergir nessa ambiência, tendo em conta que nos tornamos invariavelmente o que indicam as palavras que acrescentemos ao eu sou. Assim sendo, qualquer que sejam as designações que, com toda a ponderação e sentimentos, acoplemos ao eu sou, elas indicarão aquilo em que nos transformaremos. Então é como se a gente tivesse aqui projetando algo em cima desse eu sou. Então, aqui no livro a gente falou muito sobre isso, sobre a gente ter cuidado sobre o que a gente fala e sente. Quando eu digo eu sou preguiçosa, eu sou comilona, eu sou irresponsável, qualquer coisa que você traga após o eu sou, você está se transformando nisso. Então, quando a gente assume uma identidade, é também muito pelas palavras que a gente começa a repetir e aquela repetição vai se tornando uma verdade pra gente, porque a gente passa a acreditar. Inclusive, tem uma coisa que a minha mãe falava, a minha avó também, elas diziam que é o seguinte: uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Então, muitas vezes o mentiroso, ele conta tantas vezes a mesma mentira que ele começa a acreditar na própria mentira. E não só o mentiroso, mas todos nós. Então, tudo aquilo que a gente repete com frequência, tanto verbalmente, através das nossas palavras, tudo aquilo que a gente pensa com frequência, tenha uma grande probabilidade de se refletir na nossa vida. Por isso que a crença, ela também pode ser transformada através da repetição de uma palavra, de um mantra, de uma maneira de pensar diferente a partir daquela crença que você já detectou que é negativa. Então Joseph Murphy já traz esse alerta aqui pra gente. Continuando.
A Bíblia diz, ele sempre se refere à Bíblia, né? Porque como a gente já viu, ele tem todo um estudo aí, né, religioso, se formou no seminário e tudo mais. Não necessitais de travar essa batalha. Preparai-vos, permanecei imóveis e observai a salvação do Senhor. A palavra salvação é um termo ancestral hindu que significa solução para os nossos problemas ou prece atendida. Poderemos assim inferir que somos salvos quando encontramos uma solução para os nossos problemas ou quando as nossas preces são atendidas. Salvos de quê? Neste caso, do medo, da ignorância, da superstição, da doença, da escassez, de todos os tipos de limitações? De onde provém a salvação? Da consciência da presença interna de Deus e da nossa capacidade de estabelecer contato com essa presença. Quando invocada, ela responde-nos, ela acompanha-nos quando enfrentamos dificuldades e concede-nos a sua força, porque conhecemos o seu nome, que é natureza. A salvação opera em conformidade com os princípios da natureza. Então ele começa a dar aqui pra gente, começa não, né? Ele já fala disso, dessa maneira, não dessa maneira, mas ele já fala da consciência em outros capítulos. Então ele tá trazendo aqui pra gente, e assim, gente, lembrando que essa é a minha maneira de olhar, é a minha interpretação. Então por isso que eu deixo muito aberto aqui para você também trazer a sua maneira de olhar, porque a gente tem a oportunidade de aprender um com o outro. Então eu entendo aqui que essa salvação vem dessa consciência, mas também não só da nossa consciência como um Deus separado de nós, da consciência que a gente acessa em nós, através dessa mudança de mentalidade. Então, como a gente acessa essa consciência? Quando a gente começa a sair mais da mente e passa a ficar mais naquele lugar onde a gente permite que a intuição se manifeste, quando a gente tem fé. Então, essa parte aqui, ele fala de fé, porque de alguma maneira você acredita que está sendo salvo de algo, de uma situação, de um problema, de um perigo, de um medo. Então você acredita que existe algo que possa tirar você desse lugar de onde você estava e colocar você num lugar onde você vai se sentir mais seguro. É através dessa fé, é acreditar. Então vamos dar continuidade aqui? Palavras de Emerson. Cada humano é Deus caminhando sobre a terra. Por outras palavras, Deus, por se crer homem, tornou-se também humano. Assim sendo, o ser humano é Deus encapsulado numa condição limitada. Daí o fato de cada um de nós ter nascido com capacidades e talentos específicos. Cada um de nós é único, ninguém é igual a ninguém, pois cada um é o que é. Um indivíduo pode ter apetência para ser mecânico, enquanto o outro pode sentir-se inclinado para a música ou para a espiritualidade, e assim sucessivamente. Não há duas lâminas de erva idênticas, da mesma forma que não há dois cristais de neve idênticos, ou duas folhas ou duas nervuras iguais numa árvore. Então, olha só, também não há duas digitais idênticas, né? Somos seres únicos e somos parte de Deus. Ele diz aqui que somos Deus encapsulado numa condição limitada. E quem nos limita é o ego, é a mente. É no ego que tá as nossas limitações, que tá as nossas crenças, que tá os nossos condicionamentos. O ego, ele é necessário para a nossa evolução, para que a gente possa transcender essa mente, que a gente possa transcender esse ego através do amor, através da consciência, mas isso só é possível, primeiro, se a gente buscar o conhecimento. Primeiro, é necessário buscar o conhecimento. Segundo, aplicar na nossa vida de maneira prática. E aí cada um vai encontrando a sua maneira de aplicar na sua vida ferramentas que você possa usar para você se sentir mais conectado com você, para que você possa transcender essa mente que é barulhenta, para que você possa transcender as suas crenças e acessar a consciência, a sua consciência, que é a sua centelha divina. No yoga nós chamamos de Purusha, né? É a sua alma,
a sua essência, a sua parte do todo, do Criador. Vamos lá então? Também podemos acoplar atributos negativos ao eu sou. Porém, é importante relembrar que acabamos por incorporar em nós todas as qualidades que, de forma sentida e convicta, acoplamos ao eu sou. Podemos, por exemplo, afirmar: eu sou estúpido, eu sou inferior, eu sou rejeitado, eu sou inútil, eu sou doente, eu sou frustrado, eu sou solitário, eu sou infeliz, eu sou pobre. Ao reiterarmos essas condições uma e outra vez, transformamos-las em realidade à medida que elas transitam da mente consciente para a mente subconsciente, impregnando-a assim com suas noções. À semelhança das sementes, estas ideias crescem dentro de nós nos seus devidos tempos. Daí a importância de termos o cuidado de não acoplar ao eu sou nenhuma ideia que não seja nobre, digna e dignificante. Ouviram? Então tá afirmando aquilo que a gente falou ali no primeiro parágrafo. Então é preciso ter muito cuidado com o que a gente fala, muito cuidado. É claro que tem muitas coisas que a gente vai ouvindo quando a gente é criança, né, dos nossos pais, professores, de adultos ali que acompanham a gente na nossa infância, que vão falando: "Ai, você é isso, você é isso, você é isso". E a gente vai, né, alimentando aquilo como se aquilo fosse uma verdade, se torna uma crença, se torna inclusive a nossa identidade. E a gente passa a acreditar que é aquilo que a gente fala tantas vezes. Então, tem uma coisa que eu sempre falo quando eu faço a mentoria terapêutica. Na maioria das vezes, eu me vejo na necessidade de dizer isso. É até um dos primeiros exercícios que eu faço, que é: a partir de hoje, você não vai dizer nada, né? Nada que seja negativo em relação a você. Nada. Então, sempre que você sentir o ímpeto de falar algo que seja autodepreciativo, para e pensa. Respira e muda a maneira de falar. Isso também vai colaborar para a sua autoestima, isso também vai colaborar para o seu amor próprio e para imensas outras coisas. Imagina, cada coisa negativa que você fala sobre você, você vai acumulando e você vai formando crenças negativas sobre você. E aí, para você depois trabalhar isso, é um processo. E os processos, eles levam tempo, né, para serem implementados. É como nas empresas, é na vida também. Então é muito desafiador. Eu não gosto de usar a palavra difícil, mas dificilmente você transforma algo num estalo de dedos. É preciso treinamento, é preciso uma nova modalidade, é preciso uma nova mentalidade, tá? Continuando. Antes de mais, buscai o reino de Deus e sua retidão. O resto virá por acréscimo. O que significam essas palavras? O reino dos céus, ou o reino de Deus, reside em cada um de nós e constitui a consciência de cada um. Trata-se da nossa percepção do ser, ou melhor, da parcela invisível de nós. Trata-se também da nossa mente, da nossa consciência, dos nossos pensamentos, da nossa imaginação, do nosso sentir e das nossas crenças. Então, ele está falando aqui para a gente buscar o reino dos céus, que é a nossa consciência. A consciência, tem uma coisa, gente, eu vou tentar explicar aqui e eu espero que não fique muito confuso. No yoga, a gente tem uma técnica de meditação que é a meditação do observador. Então a gente se coloca primeiro num estado meditativo, né? Faz um trabalho de concentração e aí a gente passa a observar a mente. É claro que primeiramente é a mente que está observando a mente. Mas aí você começa a tirar o julgamento, a autocrítica e você vai entrando num estado que você permite que seja a sua consciência observando a sua mente. Então você passa a ter uma sensação diferente. Isso é uma coisa que não dá muito para ser explicada. Você precisa experimentar, você precisa sentir, porque a técnica até dá para entender,
Mas para entender o resultado dessa técnica, desse processo, você precisa experimentar. Quando ele fala aqui sobre buscar o reino do céu, ele está falando sobre a gente buscar acessar a nossa consciência e sair mais da mente, sair mais do ego. Porque a consciência, como eu já falei, ela age pela intuição, ela age pela fé, ela é movida pelo amor. Vamos continuar então? Acho que tem mais 4 aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é a expressão do pensamento. Afirma-se que o verbo também era Deus, porque o verbo é criado. Se hipnotizarmos um homem e em seguida, encostando um dedo ao seu pescoço, anunciarmos que se trata de uma planta tóxica, o hipnotizado desenvolve uma bolha na pele, não é verdade? Ao mesmo tempo, registra-se-ão alterações ao nível do seu sistema nervoso autônomo. A bolha tornar-se-á até visível. Por outras palavras, o princípio e o fim são um e o mesmo. O pensamento e a manifestação são um e o mesmo. Os pensamentos são coisas, atraímos em conformidade com o que sentimos e transformamos-nos em função do que imaginamos ser. Nossa, para mim, esse capítulo, esse parágrafo aqui é incrível. Então, gente, o que ele está falando aqui? Ele está falando do poder da palavra, do poder da gente pensar, do poder da gente imaginar, da gente criar e da gente sentir. Muitas vezes a gente fala as coisas, mas a gente não está sentindo aquilo de verdade. Então aquilo não é uma verdade. No yoga a gente fala que verdade, satya, é quando a gente alinha o que a gente pensa, o que a gente fala, o que a gente sente e as nossas ações. Então a palavra, ela também é uma ação, né? Não deixa de ser uma ação. Então por isso que é importante a gente primeiro, claro, saber o que a gente quer e a partir daquilo que a gente quer, a gente começar a direcionar as nossas palavras, os nossos pensamentos e os sentimentos dentro do nosso coração para que esteja alinhado com aquilo que eu quero. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu quero uma vida com mais leveza, eu vou ter pensamentos toda hora de preocupação? Isso não quer dizer que eu não tenha responsabilidade com as coisas que eu preciso resolver na minha vida. Tá, eu sei que eu preciso resolver isso, que eu preciso resolver aquilo, que eu tenho essas contas para pagar, essas responsabilidades financeiras, ok. Eu já sei o que eu preciso fazer, mas eu vou ficar todo momento ali preocupando, perturbando a minha mente, saindo desse meu estado de leveza, ou eu vou cultivar relacionamentos com pessoas que eu sei que são pessoas tóxicas, que estão sempre reclamando, que estão tirando a minha paz. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou mudar o meu ambiente. Não só o ambiente externo, mas principalmente o ambiente interno. Aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu sinto. E aí, naturalmente, as coisas vão se transformando na nossa vida. Eu falo que é aí que os milagres e as coincidências acontecem. É porque a gente vai se alinhando. E deixa eu já até fazer um parênteses aqui, e eu até quero fazer um vídeo depois sobre isso, que é assim, isso não quer dizer que situações desagradáveis não vão acontecer com você, porque vão. A vida, a gente está sempre em expansão, o universo está em expansão, a vida em expansão, a criação está sempre em expansão. Para a gente expandir, a gente precisa aprender. Sair de zonas de conforto, ir para zonas de aprendizado e zonas de crescimento. Mas para isso acontecer, para sair da zona de conforto, a gente fica desconfortável. Então a vida vai trazer situações desafiadoras que pra gente, é como se fosse um treinamento. Aquele treinamento que o guerreiro faz, que ele sua muito, que ele treina muito, ou então que o esportista, né, treina muito. Vamos dar um exemplo aqui de jogador, ele treina muitas partidas para poder jogar ali 45 minutos. Então a vida é assim, ela vai trazendo esses desafios pra gente, para que a gente cada vez mais desenvolva a capacidade de crescer e de evoluir. Mas eu acho que esse é um assunto bem legal para falar em outro vídeo.
Então, presta bem atenção nesse capítulo. Se precisar, até volta aí um pouco o vídeo e assiste ele de novo. Assim sendo, quando acorremos a Deus, devemos apressar-nos plenos de amor e de boa vontade. O amor é a extensão do coração e a emanação da boa vontade. Amar é desejar a todos os homens o que desejamos para nós mesmos. É importante desejar o amor, a paz, a harmonia e todas as bênçãos do mundo, mesmo aqueles que nos magoaram ou prejudicaram. Como saber se realmente perdoamos? Quando deixamos de sentir uma guinada na mente, isso significa que efetivamente perdoamos. Suponhamos que tivemos um abscesso bastante doloroso há cerca de 1 ano. Talvez tenha até sido lancetado por um médico, porém nesse momento não há dor. Há sim uma memória de tudo isso, mas não há dor. O perdão é essencialmente essa ausência de dor. Ou seja, gente, ele está falando aqui nesse parágrafo sobre o amor, né? Sobre esse sentimento que é a extensão do nosso coração e que também é a extensão da nossa consciência. A gente está falando aqui de consciência. Então eu falei aqui sobre a nossa consciência também ser alimentada por essa energia de amor. E ele fala aqui do perdão. Então eu vou trazer até um exemplo aqui que eu trago nos meus cursos de chakras ou às vezes quando eu falo de chakra para os meus alunos. Chakras são centros energéticos no nosso corpo, né? A gente tem os principais que estão na nossa coluna vertebral e aqui no nosso coração a gente tem o chakra cardíaco. Esse centro energético, ele alimenta a nossa glândula chamada timo, que fica aqui nessa região do peito. Essa glândula está relacionada também à nossa imunidade. E aí eu sempre falo para os meus alunos da importância de perdoar, que perdoar traz saúde. Quando a gente não perdoa, a gente acaba atrapalhando o bom funcionamento desse chakra. E esse chakra deixa de produzir a energia suficiente para alimentar essa glândula, que é a glândula da imunidade. Então, se esse espaço está entupido, né, de ressentimento, de mágoa, de falta de perdão, ele não consegue abrir espaço para o amor. Então, sim, a gente se magoa na vida, pessoas decepcionam a gente e ninguém está isento disso. Ninguém está isento, todo mundo passa por isso. A diferença é como você escolhe conviver com isso. Você prefere tirar isso do seu coração? Eu já vi pessoas dizendo que não, eu não quero tirar isso do meu coração, eu não estou preparada para tirar essa dor, essa mágoa. E tá tudo bem, gente, é uma escolha, não tem certo nem errado. Mas para toda escolha existem consequências. E aí por isso que é importante você saber o que você quer. Se eu quero uma vida com mais leveza, com mais calma, com mais tranquilidade, com mais paz, eu preciso aprender a perdoar. E muitas vezes a gente tem que aprender mesmo como eu perdoo, né? Eu já tive um processo que eu precisei perdoar uma pessoa da minha família e eu não sabia como. E aí teve um senhor que inclusive me ensinou uma oração muito bonita e ele falava que eu tinha que fazer aquela oração todos os dias para essa pessoa. E eu falava assim, mas eu vou fazer e não vai ser verdade, porque eu tô com raiva. E sabe o que ele falou para mim? Olha só, eu devia ter uns 23 anos na época. Ele falou assim, faz mesmo que não seja verdade, porque uma hora vai se tornar realidade. Gente, eu juro pra vocês, quem me conhece sabe que eu conto essa história. Eu juro pra vocês que um dia, do nada, entre aspas, sabe os milagres e as coincidências que eu falei? Do nada a pessoa veio falar comigo e ela veio me pedir desculpa pelo que ela tinha feito. Só que ela nem sabia que eu estava fazendo esse trabalho do perdão, de tirar, mas era um perdão que eu precisava tirar aquilo do meu coração. E aí eu fiquei tão feliz, sabe? Foi tão bom depois, eu fiquei tão leve, eu fiquei tão agradecida a esse senhor, o seu Gebrim, e nunca mais esqueci disso. Então é um pouco disso que a gente está falando aqui, né? Fale, faça, e isso vai se tornar uma realidade para você, tá? Depois eu posso até falar mais, fazer um vídeo aqui falando sobre perdão. Que uma vez eu fiz um workshop e aí eu trouxe o tema do perdão e o pessoal gostou muito, foi muito legal. Trouxe vários questionamentos. E aí para fechar agora, tanto a felicidade como o sofrimento de cada ser humano é um reflexo do seu pensamento habitual.
o que significa que cada um de nós cultiva e colhe as experiências doces e amargas da sua vida. Assim sendo, para que possamos experienciar a boa sorte, precisamos de consciencializar a pertinência de exercer a mestria sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções e sobre as nossas reações perante a vida. No fundo, cada um de nós opera como um criador das suas condições, das suas experiências e dos acontecimentos da sua vida. Assim sendo, cada pensamento que é sentido como verdadeiro e que no seio da nossa mente consciente é autorizado a ser aceito como verdade, acaba por se impregnar na nossa mente subconsciente. E mais cedo ou mais tarde acaba também por se manifestar sob a forma de ação, sendo que cada ação, por seu turno, produz oportunidades e experiências. Então, esse parágrafo aqui veio para selar tudo o que a gente falou. Então, não é mágica, não é milagre, não é mistério, não é coincidências, é sincronicidade. As coisas vão se alinhando à medida que aqui dentro, internamente, se alinha. É fácil? Não é fácil, mas quando você vai entendendo o mecanismo da coisa, isso vai se tornando mais presente na sua vida. E cada vez mais, quando você se percebe desalinhado, você tem a capacidade de voltar para o seu eixo. Então eu estou muito feliz que a gente finalizou aqui esse estudo desse livro. Eu encorajo você a comprar esse livro e você ter ele como estudo. Essa é a terceira vez que eu tô lendo, tá? Eu li há muito tempo atrás. Eu tinha uns 20 anos, mais ou menos, eu ganhei esse livro de uma ex-sogra, uma pessoa muito legal que me ensinou muitas coisas. E aí o livro se perdeu e eu sei que quando chegou aqui eu encontrei o livro, comprei, li de novo e aí li a terceira vez aqui para fazer esse estudo com vocês. Então cada vez que você lê, você absorve coisas novas, porque a sua mente vai abrindo, né? Você vai criando novas redes neurais e você vai fortalecendo esse conhecimento. Então eu encorajo você a ler o livro e quem sabe ele possa até ser um livro de estudo para você. É a fórmula secreta. Tá, gente? Porque assim, isso não tá disponível para todo mundo. Você realmente precisa de ter uma mente aberta, tá? Então agora eu quero fazer um convite para você curtir o vídeo, se inscrever aqui no meu canal. Eu vou postar agora outros vídeos, quem sabe mais para frente eu traga outros estudos de livros aqui e te fazer um convite que agora a gente tá em agosto de 2025, mas dia 17 de setembro de 2025 eu vou iniciar um grupo de estudo que é do livro Karma do Sadhguru. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você tiver interesse em participar desse grupo de estudo, você vai ser muito bem-vindo. São 10 encontros às quartas-feiras, no horário aqui de Portugal. A gente começa às 21 horas até às 22 horas de Portugal. Do Brasil é das 17, 18, 19, 20, 21. 17 horas do Brasil às 18 horas, quartas-feiras. Os encontros ficam gravados, então no dia que você não puder assistir, você assiste depois. No dia que não puder assistir, você pode mandar suas dúvidas, perguntas, eu respondo lá e depois você assiste gravado. Mas o interessante é estar presente para poder contribuir com as suas observações do livro no grupo. Tá bom? E aí tem outros convites aqui também na descrição do vídeo, tem o link do meu programa Mente Presente, que é um programa para você que sente que tá cansado, que tá sem foco, sem direção e quer trazer mais consciência para sua vida, mais presença. Esse é o programa para você. A gente fala de emoções, tem uma aula bônus no final muito legal, que é uma aula que eu fiz para os meus alunos da jornada, tá? Também tem a jornada aqui, as informações vai ficar aqui na descrição do vídeo e você também pode me acompanhar nas redes sociais, @evamai__, tá bom? Então, beijo e até o próximo vídeo. E lembrando, o último vídeo, como eu bem prometi para vocês, vai ser várias afirmações que tem aqui no livro e eu vou fazer um vídeo só de afirmações. Então aproveite. Obrigada, gente.